Eu estava no meu momento de oração e a minha cabeça estava doendo muito, minha cabeça estava doendo tanto que eu não conseguia mais orar. Eu tive que parar de orar porque eu não concentrava, eu não conseguia mais. E antigamente eu levantaria, tomaria um remédio e iria dormir. Mas dessa vez o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Você vai orar por essa dor de cabeça e você vai conceder a cura em você, porque em você habita o Espírito de Deus. E aí eu comecei a orar, minha cabeça melhorou. Eu abri meus olhos, eu falei assim, meu Deus, eu tô vivendo um milagre. Eu tô vivendo um milagre, minha cabeça não tá doendo mais. Eu respirei e eu fui pensar se era aquilo mesmo que eu estava vivendo. A minha cabeça não estava doendo mais. Foi questão de segundos que isso aconteceu. E foi muito sobrenatural, foi muito de Deus. E eu pensei assim, mas por que eu tô tão surpresa? Sendo que eu creio em Jesus. Eu creio que Jesus concedeu esse poder através do Espírito Santo de Deus em nós. Lá atrás ele colocou os discípulos fazendo milagres. Ele falou, vocês têm o poder de fazer milagres. O Espírito de Deus já está em vocês. Quando Jesus voltou para o Pai, ele liberou o Espírito Santo de Deus em nós para fazer tudo aquilo que ele fazia. Milagres, maravilhas e prodígios. E isso está dentro de nós. Mas a gente não põe ele em poder. A gente não põe ele em prática. A gente não ativa o Espírito de Deus nessa terra. E em Efésios, capítulo 4, versículo 7, diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz... Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, nós temos os dons que Jesus tinha quando ele fazia milagres aqui nessa terra. E ali no meu momento que eu coloquei minhas mãos sobre mim e concedi a cura, eu acessei a cura através do poder de Deus. E agora a parte mais importante que é para você. Aqui fala assim no 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, Deus concedeu você para o ID, para pregar, para impor as mãos, para conceder cura, para ajudar pessoas a saírem da depressão. Você precisa acessar isso que Deus liberou sobre você, sobre a sua vida. Então não tenha medo, não tenha vergonha. Se renda ao Senhor. Porque como crerão se não há quem pregue? Como viverão milagres se não há quem ponha as mãos? Transformação, libertação. Deus precisa de instrumentos nessa terra. E você que já aceitou Jesus Cristo como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da sua vida, você que já tem essa verdade enraizada em você, você precisa transbordar Jesus. O que Jesus fez, o que Jesus deixou os apóstolos fazendo, é o mesmo poder que pode atuar através de você. Esse poder está dentro de você, você só precisa se permitir. Faça jejum, esteja alinhado com os planos do Senhor, esteja alinhado com as direções do Senhor. E para finalizar, em Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então não é sobre você, é sobre os outros. Não é sobre você, é sobre nós. Nós em Cristo Jesus. Amém? Eu oro para que o Espírito de Deus esteja ativado em você para conceder cura, libertação, transformação na vida dos outros. Em nome de Jesus o Cristo. Amém. Que Deus te abençoe.